Olá, meus irmãos, graça e paz, que Deus possa nos abençoar e vamos para mais um Falando de Coisas Boas. E no Falando de Coisas Boas, estamos meditando em Lucas capítulo 24, a partir do verso 13. Você já sabe que é os discípulos que estão voltando da cidade de Jerusalém, e a Bíblia diz aqui no verso 15 que eles estavam discutindo entre si e que eles faziam perguntas um ao outro. Você já participou de uma discussão? De uma discussão não produtiva, é claro, né? Uma discussão, de um debate onde um tenta convencer o outro? Eu fico pensando que talvez essa discussão aqui estivesse muito animada, porque Jesus estava se aproximando e eles nem perceberam que Jesus estava se aproximando. Né? A narrativa de Lucas mostra que eles discutiam enquanto caminhavam. Eles debatiam a respeito dos acontecimentos em Jerusalém. Não sei qual é o assunto principal, na realidade, deveria ser o que havia acontecido nos últimos dias. Né? A morte de Jesus, a forma como Jesus morreu. Mas é interessante que algumas versões traz a palavra discutir, que eles discutiam. A minha versão diz que eles faziam perguntas um ao outro. Imagine uma discussão. Talvez você já tenha entrado, e com certeza entrou numa discussão, né? E tem gente que entra numa discussão e ele não para de discutir até ele entender que ele ganhou, não é verdade? E talvez tenham pessoas que dizem assim, olha, eu não entro numa discussão, mas se eu entrar numa discussão, eu entro para poder ganhar. Sabe, o que o texto vai mostrar para a gente é que talvez esses discípulos fossem pessoas que valorizassem muito mais a falar do que ouvir. Né? Aquelas pessoas que valorizam muito mais a conversa, o debate. Algumas pessoas até se empolgam demais em discutir, em debater, e eles querem que a discussão continue e não reconheceram que Jesus estava se aproximando. Quantas pessoas são assim? Né? Elas estão prontas a discutir, estão prontas a debater, estão prontas a polemizar, mas é o debate pelo debate, é a discussão pela discussão. Isso não leva a nada, não salva ninguém, isso só gera tristeza e decepção. Na carta de Timóteo, Paulo faz questão de destacar para nós que nós, enquanto cristãos, devemos evitar discussões tolas. Olha o que Paulo, eu vou ler aquilo que Paulo diz para nós. Em 1 Timóteo 1,4, Paulo diz assim: tome cuidado com pessoas que causam controvérsia, em vez de promoverem a obra de Deus, que é pela fé. Tomem cuidado. Em 1 Timóteo 1,6, Paulo diz assim: algumas pessoas ficam ansiosas para entrar em discussões inúteis. Em 1 Timóteo 1, verso 7, Paulo diz assim: querem ser mestres da lei, quando não compreendem nem o que dizem, e nem acerca das quais fazem afirmações tão categóricas. Sabe, querem ser mestres, querem mostrar conhecimento, mas não compreendem de fato as coisas. Em 1 Timóteo 6, verso 4, Paulo vai dizer que essas pessoas fazem isso porque elas são orgulhosas. E em 1 Timóteo 6, 20, Paulo vai dizer: entram em conversas inúteis e profanas, ideias contraditórias daquilo que é falsamente chamado de conhecimento. Deixa eu dizer uma coisa, ser cristão não é debater sobre questões teológicas, não é brigar, discutir nas redes sociais, tentar colocar a sua razão acima da outra pessoa, ou tentar ganhar uma discussão. Sabe, não é falar bonito, não é debater doutrinas, sabe, ou discutir propostas. Ser cristão é praticar o cristianismo. E o que define se somos cristãos ou não, de verdade, é o amor que nós temos por Jesus e o quanto nós nos parecemos com Ele. Seja cristão, né?
Gosto de uma frase de um certo homem que chegou para uma pessoa no seu serviço e disse assim: olha, eu me atrasei, porque hoje eu vi Cristo em um homem. Então, que Cristo possa ser revelado nas nossas vidas. Que a gente não entre em discussões tolas, mas que a gente possa demonstrar que somos cristãos, porque amamos a Cristo. Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.